Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horário você está nos ouvindo. Antes de começarmos aqui mais um episódio, eu quero aproveitar e agradecer a todos que participaram da nossa enquete no Instagram na semana passada, se não me engano, sexta-feira, né? Votando no assunto que vocês gostariam que nós estivéssemos abordando nesse episódio. Então, com 44% ganhou o microdermoabrasão. Quem votou em uma das outras opções pode ficar tranquilo que nós também vamos acabar abordando esses outros assuntos por aqui num próximo episódio. Eu não estou sozinha por aqui, como de costume, né? Quem me acompanha é o Gabriel, mais uma vez fazendo uma imersão na parte mais técnica, voltada aos procedimentos da estética. Tudo bem por aí, Gabriel? Oi, Cris. Oi, pessoal. Tudo bem por aqui, sim? Tá aí mais um capítulo onde eu vou aprender muito e confesso que eu tive que fazer o meu dever de casa, né, para não chegar aqui totalmente perdido no assunto. Mas vamos ver aqui. Se a gente for desmembrar a palavra, a gente tem micro, de pequeno, minúsculo, aí dermo, de pele, e abrasão, de esfoliar, de esfolação, na verdade, escoriação. Então a gente poderia dizer que é o ato de esfolar a pele através de partículas diminutas, digamos, né? Mas explica para nós, Cris, como que funciona, o que é a microdermoabrasão. Vamos lá, né? O pessoal se acostuma com os nomes mais populares e a gente entra aqui com o nome um pouquinho mais técnico. Então, a microdermoabrasão, ela é uma técnica bem antiga de desgaste superficial da pele. Ela teve o seu desenvolvimento na Itália, tornando-se conhecida em toda a Europa ali na década de 80. Então, ele é um procedimento que realiza a esfoliação física e muito superficial da pele, que ela pode ser feita por aparelhos específicos ou também pode ser feita de forma manual, através de dermocosméticos, promovendo a remoção das células mortas e, por consequência, também vai ter uma renovação celular e o estímulo da produção de colágeno. A técnica, quando ela for realizada por aparelhos, ela pode ser caracterizada pela aplicação direta sobre a pele de um equipamento mecânico, gerador de pressão negativa e positiva, ou seja, um vácuo, né, com o objetivo de provocar a erosão nas camadas da epiderme. Certo. Então, quando ela é feita por aparelhos, a gente tem os que são já famosos, né? Como o pessoal deve conhecer, que é peeling de cristal e diamante. E qual a diferença entre eles? Certo, vamos lá. Que o pessoal pensa que é a mesma coisa. Tecnicamente, até sim, o objetivo final deles vai ser o mesmo, mas eles trabalham de forma um pouquinho diferente. O peeling de cristal, ele é uma combinação do aparelho de vácuo e de cristais de óxido de alumínio. Esses cristais, eles vão ter micras diferentes, eles vão ser partículas de diferentes tamanhos, depende de qual fabricante que tu comprar. Os cristais, eles vão ser pulverizados na pele, através do próprio aparelho, né? Ele vai fazer uma pressão positiva que vai pulverizar esses cristais na pele, que vai estar removendo a camada mais superficial ali da epiderme. Em seguida, o próprio aparelho, ele já realiza uma aspiração a vácuo, então entra uma pressão negativa, que vai retirar todos esses resíduos como dos cristais pulverizados, junto então com as células mortas da superfície da pele, estimulando a produção de colágeno, e a gente pode ter um leve clareamento também. Esse, então, o peeling de cristal é o que foi desenvolvido na Itália ali na década de 80, que se popularizou na Europa e, por consequência, acabou vindo para os outros países, inclusive Brasil. Já o peeling de diamante, ele é uma técnica que foi desenvolvida na Austrália, ali na década de 90. O equipamento, então, ele também é constituído por um vácuo e a gente vai acoplar uma caneta na ponta, que essa caneta ele vai ter diferentes lixas que a gente vai trocando com diferentes granulometrias. Vai ter uma mais fininha, outra mais grossa, para o uso em diferentes regiões. Pode ser feita tanto na face quanto no corpo. Então, a gente acopla essa lixinha ali na ponteira da caneta, que por consequência vai ser ligada ali no vácuo, passada sobre a pele de maneira uniforme, e essa pressão negativa também vai remover a primeira camada de células mortas. Pois é, um procedimento bastante novo, né? Como todo mundo da estética, na verdade. E é um procedimento que pode ser feito em casa ou só em consultório? A microdermabrasão pode ser feita das duas maneiras, em consultório, através dos aparelhos, ou em casa, pelo próprio paciente, com as ferramentas que forem recomendadas pelo profissional de saúde, da saúde estética, que faz o atendimento, né? Como é o caso, então, que a gente citou dos dermocosméticos, ou hoje a gente tem aquelas esponjinhas elétricas e muitos outros artefatos para uso em casa,
A própria gaze que tu utiliza, ela pode fazer uma leve abrasão. Tem aquela esponjinha elétrica, a Fóreo, que é a mais famosa, e depois vieram as suas similares, que também elas vão fazer uma esfoliação, então aplicar ela junto com o sabonete. Só que quando o procedimento ele é feito em casa, ele é menos eficaz do que feito na clínica, além de tu necessitar também maior cuidado em peles com melasma, por exemplo, ou pele com rosácea, uma pele mais sensibilizada. Essas peles com rosácea, tu nem deve fazer esfoliação, não deve utilizar também vitamina C, por exemplo, porque eles vão acabar sendo muito agressivos e piorar a condição. E uma pele com mancha, ela também deve evitar o atrito constante, porque ao invés da pessoa estar fazendo uma boa coisa para sua pele, a agressão ela pode piorar o aspecto das manchas, então tem que ter cuidado. Então, considerando o que tu comentou agora no final, não é um tratamento que todas as pessoas podem estar se submetendo, não é verdade? Sim, está correta a tua afirmação, porque a pele ela vai sofrer uma esfoliação superficial, ela pode ficar avermelhada em alguns dias depois do procedimento, e esse avermelhado ele pode ser um alerta para uma pessoa com melasma, por exemplo, porque assim, ó, tu pensa, é um procedimento tranquilo, simples, mas ele fica rosado. Eu já vi pessoas que lesionaram bastante a pele com um peeling de diamante, por exemplo. Tu fica passando demais ali a lixa, tu fica esfolando demais, até que tu gera uma agressão, tu chega nas camadas mais profundas da pele, né? E todo esse processo inflamatório, ele pode ser um alerta para o melasma, porque vai ligar aquela luzinha, como a gente conversou lá no episódio do melasma, que vai fazer com que a mancha reconheça a agressão e ela escureça como uma forma de defesa, né? Outra questão também, assim, é uma pessoa que tem um melasma dérmico, tá? Que é aquele mais profundo, não mais superficial. Muitas pessoas têm um misto até. Vai fazer somente um peeling de diamante, daí tu vai remover aquela primeira camada ali da epiderme, tu vai acabar deixando a mancha um pouquinho mais exposta. Então, eu acho que assim, o ideal é a gente traçar uma linha de tratamento ali para cada paciente, não quer dizer que a gente não possa estar incluindo o peeling de diamantes, tem que ver bem as associações que a gente vai fazer, e qual o tipo de pele que está na nossa frente, mas mesmo assim, ele é um procedimento tranquilo para realizar em vários tipos de paciente, até gestantes pode estar fazendo, lactantes, adolescentes, desde que uma boa anamnese seja feita. Bem legal. Sabe que eu tava vendo que nos Estados Unidos ele é conhecido como lunch pill, que é por ser um tratamento rápido, ele pode ser feito no intervalo do almoço até. É verdade isso? Sim, sim, é bem verdade. O tratamento em si, ele é bem rapidinho de realizar, principalmente se for feito só no rosto, né, por exemplo, até porque tu não vai ficar esfolando demais a face da paciente, como eu comentei ali anteriormente. E ele pode se tornar um pouquinho mais demorado se o profissional ele optar por alguma diferenciação, como o uso de uma máscara finalizadora, por exemplo, né? Agora, se a gente fizer só a higienização, o peeling e aplicar o filtro solar para finalizar, ou até pode utilizar algum sérum e depois o filtro solar, realmente ele vai ser um tratamento bem rapidinho que vai levar uns 30 minutos, por exemplo. Bem legal. E mesmo que seja um tratamento rápido, simples e tudo mais, eu acredito que tem alguns cuidados que a pessoa tem que tomar após o procedimento. Quais seriam esses cuidados? Vamos lá, então. Para evitar qualquer outro tipo de reação mais agressiva, a gente deve recomendar ao nosso paciente hidratar bastante a pele, evitar a radiação solar nos primeiros 5 dias após a realização do procedimento, tá? Quando a gente fala ali de hidratar, é aquela máxima, né? Não é só passar creminho, a gente tem que hidratar internamente bebendo bastante água. E até se o paciente ele tem uma rotina de uso de ácidos em casa, por exemplo, a gente recomenda que a pessoa interrompa o uso desses ácidos de home care, ao menos 3 dias antes do procedimento e também por até esses 5 dias após o procedimento. No máximo, ainda é isso. E vamos para uma parte que o pessoal sempre fica muito curioso em saber, que é para quais disfunções estéticas a microdermoabrasão é indicada. Sim, a gente pode utilizar essa técnica para várias disfunções. Por exemplo, nas estrias brancas, né? Tu tem ali toda uma técnica de aplicação, tu tem que abrir um pouquinho a estria para esfolar bem ali dentro dela, porque normalmente a estria branca
ela é hipotrófica, ela fica mais para baixo da pele. Então, se tu passar só o peeling ali de forma superficial, tu vai estar, na verdade, tratando o entorno da estria. Então, tu tem que abrir a pele para passar dentro dela também, tá? Para rejuvenescimento, porque ele faz o estímulo de colágeno, como a gente comentou, claro, não é o mesmo estímulo de um microagulhamento, de um laser fracionado, por exemplo, é um estímulo mais leve, mais superficial. No caso de, a gente sempre fala em poros dilatados, mas na verdade são ósteos dilatados, né? Ósteos, quando é o caso ali da face, poros é por onde sai o suor. E ele é auxiliar também no controle da oleosidade. A gente pode utilizar o peeling de diamante como um plus na limpeza de pele, como um extra, um agregador de valor. Para alguns casos também de clareamento, onde as manchinhas são mais superficiais, até no caso de melanose solar. Nesses casos, até vale tu associar com um peeling químico. Eu só não recomendaria o uso do peeling químico na mesma sessão. Por quê? Como a lixa, a abrasão, ela não é uniforme, ele pode gerar uma permeação irregular do ácido que tu vai utilizar depois e acabar lesionando demais a pele. Onde que tenha lixado um pouquinho mais, tu pode ter frouxe, que esse frouxe é uma precipitação das proteínas da pele, quer dizer que permeou de forma mais profunda, chegou em camadas mais profundas aquele ácido, e se não for bem tratado, bem cuidado, pode também gerar hiperpigmentação pós-inflamatória, então a pessoa ficar com uma mancha maior ainda. Mas senão ele é bem versátil para todas essas disfunções. Certo. E sabe que eu, no meu pouco conhecimento dentro da parte técnica de estética, sempre escutei que os peelings se faziam mais no inverno, né? E pensando agora no que a gente está comentando desses peelings específicos, eles também têm que ser interrompidos agora nas estações mais quentes ou não precisa? Não, não precisa, porque assim, ó, a gente tem toda uma evolução constante na nossa área da estética, né? E mesmo alguns peelings químicos, a gente pode continuar fazendo eles no verão também. A gente só deve evitar os ativos que são fotossensibilizantes, como é o caso do ácido retinóico, por exemplo, né? Mas existem outros peelings químicos que a gente pode estar fazendo mesmo durante o verão. Mas quanto aos peelings de cristal ou peeling de diamante, eles podem ser realizados durante todo o ano, de forma bem tranquila, é só ter uma cautela com a exposição ao sol, como a gente comentou ali anteriormente, ao menos uns 5 dias após o procedimento ou enquanto a pele estiver mais sensível, né? Se bem que a gente até já comentou em outros episódios, né, eu bato muito nessa tecla, que eu acho incoerente a pessoa realizar um tratamento para clareamento da pele, para estímulo de colágeno, e depois acabar se atirando no sol para se bronzear, né, que o sol, ele é um dos maiores fatores que prejudicam o nosso colágeno, né? Ele é um depletor de colágeno. Mas cada pessoa sabe o que é melhor para si, isso depois não adianta reclamar com o profissional que fez o seu tratamento que não viu nenhum resultado, né? E nem falar mal da clínica ou do profissional, por favor. É. Eu tava aqui recapitulando e pensando um pouco, a gente tava conversando antes, se eu não me engano, tu falou que ele é bom para controle da oleosidade e das cicatrizes de acne, né? E os pacientes com acne ativa também podem fazer a microdermoabrasão, enfim, ou os peelings que tu tá comentando? Isso é bem normal no caso de adolescentes, né? Que ficam com aquele rosto que é um choquito. Mas quando a acne está ativa, a gente não pode estar fazendo, tá? Até mesmo a limpeza de pele, ela deve ser muito cautelosa numa pessoa que tem acne ativa, principalmente nos casos de acne grau 2, grau 3 ou 4. É necessário um tratamento prévio para que a pele esteja cicatrizada antes de a gente fazer qualquer procedimento estético. E dependendo da situação ali da pele, deve ser feito até um tratamento medicamentoso, no caso com dermatologista, né? Um tratamento via oral. Normalmente eles receitam Roacutan, daí o Roacutan tu tem que ter também o cuidado que de 6 meses após a interrupção do tratamento, tu não pode fazer muitos procedimentos, né? Em função da pele estar mais sensibilizada.
Ou nos casos onde a acne não é tão severa, tu tem algumas ativas, né, mas não tá com grau 3, por exemplo, a gente pode apostar num peeling químico secativo antes de fazer o peeling de diamante ou antes de fazer uma limpeza de pele mesmo, por exemplo. A gente pode lançar a mão da alta frequência, que ela vai ser bactericida, vai ajudar na cicatrização. Máscaras e argilas são ótimas também para fazer um detox da pele, para controlar a oleosidade. Enfim, a gente tem uma infinidade de tratamentos que a gente pode estar fazendo numa pele mesmo com lesões ativas, basta a gente fazer uma boa avaliação correta do nosso paciente antes do tratamento. Cris, vamos passar para uma parte mais operacional agora e também de negócios. Quantas sessões a gente precisa fazer para ter um bom resultado, por exemplo? Certo. O número de sessões, um peeling de diamante ou de cristal, vai depender do estado da pele da paciente e também de qual vai ser o seu objetivo do tratamento, né? Se for feito só um peeling, um peeling físico, por exemplo, mecânico, pode ser necessário de 2 até 5 sessões ou mais para alcançar o resultado desejado. Mas hoje a gente acaba associando outras técnicas à microdermabrasão. Ela é um complemento. Muitas vezes, sei lá, tu fez uma luz pulsada, daí tu vai chamar a pessoa daqui uns 20 dias para fazer uma revisão, tu pode entrar com um peeling de diamante ali, né, para complementar. Mas assim, ó, como as sessões são rapidinhas, como a gente falou, que leva em torno de 30 minutos, né, dependendo da área que vai ser tratada, e a gente deve respeitar também o intervalo ao menos de 15 ou até 30 dias. Eu, particularmente, gosto de 30 dias em função daquele pico de produção de colágeno. A gente tem o pico em 15 dias, mas a gente pode levar até 28 dias para a produção. Eu acho muito interessante tudo que tu comentou nesse programa já. Eu confesso que quando a gente tava fazendo aquela pesquisa no Instagram, eu não tinha muita ideia sobre o assunto, sobre o termo e nem fazendo essa relação com os peelings, né? Então eu sempre aprendo muito com esse tipo de programa e eu tenho certeza que o nosso ouvinte também. Mas também tenho que ser sincero aqui que o meu primeiro contato com peeling, por exemplo, o peeling de diamante, foi na hora de fazer os cálculos dele, tanto de custo, rentabilidade e tudo isso, né? E como é onde eu me sinto mais confortável, eu não consigo parar de pensar no quão interessante ele é dentro dessas características. Tu até pode me ajudar melhor aqui. Claro, tem a compra do aparelho e tudo mais, que se eu não me engano, gira em torno de uns 3 mil, que não é um valor tão baixo, mas em comparação com outros equipamentos, sim, é bem considerável, né? E depois os materiais utilizados para a realização do procedimento são quase todos básicos. Eu coloco básicos entre aspas porque são coisas que a gente tem no dia a dia mesmo, luva, touca, gaze, cosméticos, enfim. O que faz com que ele realmente seja bem, bem rentável. E também a gente está falando de um procedimento de 30, 40 minutos máximo, quando a gente tem a situação de atendimentos mais curtos, nosso custo hora também diminui. E ainda dá a possibilidade de a gente encaixar esse tipo de serviço em alguns espaços que talvez estejam mortos dentro da nossa agenda, que ficam entre um atendimento e outro, né? Certo, isso até sem contar a versatilidade, né, do tratamento, porque sempre eu tive que fazer um peeling de diamante, tu vai precisar comprar um aparelho de vácuo de endermo, então assim, ó, a caneta de diamante mais o aparelho de vácuo é que vai girar em torno desses 3 mil. Mas com a versatilidade dele, aumenta também a tua oferta de tratamentos, de protocolos que o profissional ele pode estar desenvolvendo, né? Como tu comentou, ele é um aparelho de custo mais baixo, realmente em comparação a muitos que nós temos na nossa área, e ele é uma terapia com boa evidência científica, né? Não é nenhuma modinha, não é nada que surgiu agora, que daqui a uns dias pode não existir mais, e nós conseguimos tratar tanto o facial quanto o corporal com um aparelho destes. Pois é, e até se tu me permite, para exemplificar a situação completa, eu quero usar a tua estrutura de custos aqui. Cada negócio, claro, vai ter sua estrutura e a sua análise sempre vai ser individual, mas se a gente pegar a estrutura tua, com cerca de 40 tratamentos, um pouco menos até, tu já teria o retorno sobre o valor investido no aparelho que a gente comentou antes. Então, mostra um pouco a rentabilidade que esse serviço tem e o quão interessante é. Mas voltando ao assunto, Gris, e já que a gente comentou de aparelhos, eu vi que tem um que é portátil. Eles até vendem ele como 3 em 1 e tudo mais. Eu queria saber a tua opinião, se tu já usou ele e se tem a mesma efetividade que os outros. Uma vez eu usei um portátil, é interessante porque realmente é um aparelho menor, né, para quem atende em domicílio. Só que não vem ao caso eu trazer qual é a marca, mas eu confesso que eu não gostei. Eu achei que ele não tinha a mesma pressão de vácuo. Para facial tudo bem, mas no corporal às vezes tu precisa de uma pressão um pouquinho maior.
né? E também teve o design das manoplas para o corporal, que eles não tinham a mesma ergonomia, parecia que elas não acoplavam direitinho assim no corpo do paciente, mas claro que cabe a cada profissional testar e decidir o que é melhor para si e seus clientes. E tu falando da questão do 3 em 1, todos eles vão acabar sendo 3 em 1, né? Porque um aparelho de endermo, tu consegue tratar muitas coisas, tu pode tratar celulite, tu pode se auxiliar ali na gordura, no remodelamento corporal, tu pode tratar o facial, porque a caneta de diamante, ela é um extra que tu compra, mas ele já vem com as ventosas, com as ponteiras, onde que vem as pequenininhas para uso facial e vem as maiores para uso corporal. Então, cicatrizes de acne, tu consegue tá tratando só com o vácuo também, sem tu ter a ponteira de diamante, é uma infinidade de coisas, é bem versátil mesmo. Certo. E já meio que para ir finalizando, tem alguma restrição de profissionais que podem realizar ou não podem realizar o tratamento? Não, para microdermabrasão não tem nenhuma restrição quanto à categoria de profissional, esteticista, farmacêutico, médico, biomédico, enfermagem, todos eles podem estar trabalhando com o aparelho, né? De qualquer forma, mesmo sendo uma terapia simples, ela precisa ser bem usada e cabe o estudo dela, tá? Porque se a gente for ver, existem casos, eu não sei dizer agora, não sei afirmar se existem estudos, mas eu sei de casos clínicos, onde que o profissional só tinha ali o vácuo e tinha um caso de flacidez, então ele conseguiu melhorar muito a questão da flacidez com o vácuo, porque aumentou o fluxo sanguíneo, tu mobiliza o tecido de forma branda. Agora vamos supor que ela colocasse uma pressão muito intensa nessa paciente, poderia estar piorando o caso da flacidez, só para a gente exemplificar que mesmo onde que a gente acha que não pode estar utilizando, o vácuo, ou a endermo, ela tem também a sua utilidade. Até aqui abri, fiz um extra, porque o assunto inicial era microdermabrasão, mas como tu precisa de um aparelho de vácuo para fazer a microdermo, então te abre todo esse leque de novos tratamentos. Né? Então fica uma dica para o pessoal, porque tem bastante gente que nos escuta aqui. São esteticistas, outros são de outras áreas ou de áreas similares que também têm o conhecimento, tenham o interesse no assunto, que possa talvez se planejar e adquirir o aparelho e começar a oferecer também isso dentro do seu mix de serviços, que com a rentabilidade que tem, bem trabalhadinho, bem calculado, pode ser bem interessante também pro desenvolvimento do negócio, né, Cris? Claro, com certeza. Acho que não precisa ninguém estar se endividando, né? Como a gente brinca, colocando a carroça na frente dos bois. Existem aparelhos mais baratos, onde que a gente consegue estar desenvolvendo um bom trabalho. E tu vai indo aos poucos, né? Comprou ali o teu inderno, tu vai desenvolvendo o trabalho, depois soprou um dinheirinho, tu vai indo para outros aparelhos. Mas realmente fica a dica aqui que é um bom aparelho, com versatilidade e um custo mais baixo para quem está começando na área. Claro, importante calcular bem, se planejar bem, ver o retorno sobre o investimento e tudo isso para não ter nenhuma surpresa, estimar a demanda também, para não ter nenhuma surpresa lá no futuro. Mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da PurplePlanet.com. Na próxima semana estaremos de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Cris. Até a próxima.